batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versos 13 e 17. Mas antes de abordar o texto, eu queria usar a oportunidade para falar um pouco sobre os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, 3 deles são chamados sinóticos, de estarem em sintonia. Eles tratam basicamente dos principais eventos da vida de Jesus, ele tem um formato diferente. Mas o Evangelho de Mateus, ele é curioso porque ele foi escrito para judeus. E como foi um evangelho escrito para judeus, ele tem um certo formato que alcançaria os judeus. Por exemplo, nós temos o Antigo Testamento como a base de toda a Sagrada Escritura, 5 grandes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamados livros da lei, que são a base da Bíblia. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, a gente vai descobrir que há 5 grandes discursos do Evangelho de Mateus. Mateus 5 a 7, vamos atrasar uma reflexão sobre as bem-aventuranças de Jacob, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 24 e 25, que tem a ver com a vida do reino, o triunfo final do reino. Então, um judeu lendo o Evangelho de Mateus, ele veria que há conexões entre a estrutura do Evangelho de Mateus e a estrutura da base da Sagrada Escritura, que é o livro da lei, os livros da lei, são os livros da lei. A estrutura de Mateus também é curiosa. Por exemplo, em Mateus 5 a 7, nós temos Jesus pregando no monte. Em Êxodo, nós temos Moisés recebendo no Monte Sinai, a lei. Recebe o decálogo da lei. Mais adiante, Moisés vai dizer, olha, vai vir alguém maior do que eu, vocês devem escutá-lo. Jesus, no Sermão do Monte, diz, Moisés disse, agora eu vos digo. E em nenhum lugar, em nenhum momento, melhor dizendo, Jesus está rompendo com o que Moisés disse no passado. Antes, ele está reafirmando o que Moisés disse no passado, ele está aprofundando o que Moisés disse no passado. Isso é importante para a gente, para lembrar que não há uma ruptura, uma descontinuidade do que foi ensinado no Antigo Testamento, do que é ensinado agora no Novo Testamento. Há uma linha contínua. Vamos ver, o que mais aqui que eu posso destacar? Assim, Mateus 5 a 7, então você tem o discurso de Jesus no monte. Logo depois, Mateus 8 e 9, há uma sequência de milagres. Um deles nós vamos abordar em Cafarnaum hoje à tarde. A depender de como você lê, há 9 milagres ou 11 milagres. Se for 11 milagres na sequência do Sermão do Monte, então Jesus está operando com um poder maior do que o Senhor Deus operou na libertação do povo do Egito com as 10 pragas. São 10 milagres. Se são 9 os milagres contados em Mateus 8 e 9, então fica faltando um milagre. Qual era o grande milagre do Êxodo? A morte de milhares de primogênitos. Agora, um único primogênito morre para que muitos tenham vida. Só que esse primogênito volta à vida. Ou seja, a ênfase continua. Jesus está operando com um poder muito maior agora do que foi operado no Êxodo. Então, o que Jesus está trazendo para o seu povo, para aqueles que estão unidos a ele, segundo Mateus, é um novo Êxodo. Um Êxodo muito maior, ou mais poderoso, uma libertação muito mais poderosa do que aquela que foi feita no Egito. Tanto tempo atrás, que é um paradigma para a gente ainda hoje. Ok. Nas bem-aventuranças, Jesus diz que aqueles que forem mansos vão herdar a terra. Moisés era reputado como o homem mais manso da antiga aliança e ele morreu olhando a terra à distância. Agora Jesus promete a qualquer um de nós aqui que se formos mansos, nós vamos herdar a terra. E é uma terra literal, uma terra de paz que Deus vai conceder para aqueles que estiverem unidos ao seu Filho, na grande libertação que ele prometeu para a gente. Ou seja, qual é o ponto que eu quero enfatizar para vocês aqui? De acordo com o evangelista Mateus, o que Jesus está fazendo é recapitulando todos os grandes eventos do Antigo Testamento com um poder muito maior. Ou seja, na medida que ele vai reconstruindo seu povo e trazendo agora gentios para entrarem nesse povo, esses estão recebendo, ou melhor, estão participando de uma ação de salvação, de libertação muito mais poderosa do que o povo de Deus do passado passou. E o batismo de Jesus também é inserido dentro desse ponto aqui. Vamos lá.
O texto de Mateus diz: então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. A voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrada. Ok, se a gente conhece um pouquinho do Antigo Testamento, e a gente começa a pensar nesses termos de recapitulação, ou seja, o que está acontecendo em Jesus é uma recapitulação poderosa de tudo que aconteceu no passado. Nós podemos conectar esse texto do batismo com a criação. O que nós estamos vendo aqui no relato de Jesus, é Jesus sendo batizado no Jordão, o Espírito paira sobre as águas, do céu vem uma voz poderosa e dá um comando: esse é meu filho amado, eu tenho toda a minha alegria, eu me comprazo, eu tenho todo o meu prazer nele. O que está acontecendo aqui é uma recriação. O que Jesus está fazendo no começo exato do seu ministério, antes de ele pregar o seu grande sermão, Mateus 5-7, antes de ele começar a anunciar o reino, Mateus capítulo 4, antes de ele começar a fazer os seus grandes sinais, os seus grandes milagres, Mateus 8 e 9, Jesus está fazendo aqui, que ele pede para João fazer com ele, é sinalizar a nova criação. Agora está em ação uma nova criação. É a criação que está transformando a antiga criação em uma nova criação que aponta agora para a vinda do reino. Jesus vai tratar disso em Mateus 24, 25, e a consumação de toda a história. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós somos batizados, nós não estamos entrando numa igreja, nós não estamos entrando numa denominação, nós estamos entrando no reino, isso significa o batismo, e nós estamos participando dessa nova criação que começou em Jesus. Nós já estamos provando os poderes do mundo vindouro, nós já estamos participando dos poderes de cura, de libertação contra o diabo e seus demônios, de perdão, de redenção, que nós receberemos em todo o seu poder quando esse rei voltar em glória, como ele mesmo ensina em Mateus 24, 25. Então, a gente precisa lembrar, alguém estava aqui, a gente estava aqui perto, não sei quem disse, falou: eu fui batizado na igreja, mas o batismo é uma vez só, aí não precisa me rebatizar. Isso está certo. O batismo deve ocorrer uma única vez como esse sinal da recriação, esse sinal de que em Jesus começou a ser operada uma nova criação, e todos aqueles que estão em Cristo estão confessando e testemunhando que querem ser parte dessa nova criação que está operando. O batismo faz a cisão entre o crente e aqueles que não são crentes. O batismo faz uma cisão entre aqueles que estão na velha natureza, na velha criação, e aqueles que já participam da nova criação. O batismo, na verdade, é uma marca que é colocada sobre a gente. Eu costumo dizer para a minha comunidade que a gente não precisa de tatuagem. Não vou discutir se é bom, mal, correto ou não colocar tatuagem. Mas o batismo é uma tatuagem que é colocada sobre a gente. Uma marca permanente que é colocada sobre a gente. A marca de que a gente está ligado a Jesus Cristo e a gente já participa dos poderes do mundo vindouro, da nova criação que já está sendo operada agora.